dia, tudo bem a todos, vocês também que vão nos acompanhar. É um prazer a gente estar aqui reunido junto com vocês. E também espero, que não seja o primeiro, porque a gente tenha outras oportunidades também. Achei muito agradável, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Conta pra gente então, Vanei, o que é o diaconato? Então, o diaconato nós podemos iniciar com a palavra diácono, Essa palavra é uma palavra grega, que ela quer dizer serviço. Qual tipo de serviço? Naquele momento, naquela época, era mais relacionada àquelas pessoas serviçais, aos escravos, aquelas pessoas que ajudavam. Quando aconteceu um determinado momento, houve uma necessidade de ter alguém para poder ajudar ali de uma forma mais intensiva. Então, o diácono é aquele que serve. E qual é a forma de serviço? A forma de serviço, de diaconia, que é a forma mais teológica de se dizer, é o quê? É a mesma forma que Jesus veio também fazer. Então, Jesus foi o primeiro diácono. E esse primeiro diácono, Jesus, que veio servir, fazer aquele serviço, se doar para a humanidade, também é o objetivo do diácono, que ele também se coloca ao serviço do povo de Deus. Certo. A gente sabe que tem o diaconato transitório e o permanente. O que é um e o outro, a diferença? Então, quando se inicia esse grau do diaconato, existem duas linhas realmente. O diaconato permanente é o meu caso, que é um homem casado, pode ser também solteiro, mas é um homem que ele tem um objetivo só do diaconato. Então ele vai se tornar um diácono, ele vai fazer também ali neste momento, ele vai fazer toda a sua parte, mas sem pensar em ser um sacerdote. Então ele vai chegar, vai se ordenar como diácono e não vai passar disso. O diácono transitório é aquele que já tem um pensamento maior. A ideia dele, então, ele se torna um diácono, mas em prol, pensando em ser um sacerdote. Então ele vai ser ordenado. Por isso, todo que é transitório, ele já faz os votos, então ele não se casa. No caso do diácono permanente, se ele for casado, é lógico, ele vai permanecer com a sua esposa, mas também depois não pode casar mais. E se for solteiro, ele vai também já fazer os votos, e não irá mais casar também. Conta pra gente também quais são as funções do diácono. Então, o diácono tem várias funções, e dentre essas funções, a gente pode pegar 3 palavras que dá pelo menos um norte, que é a liturgia, a palavra de Deus. Ele tem aquela parte também do altar, que seria ali junto nas celebrações que acontecem, e também na caridade. Quando a gente pega esses 3 momentos, podemos dizer que o altar ele tem vários momentos. Primeiro, seria a celebração da palavra, que difere um pouquinho da missa. Por quê? A celebração da palavra ela não tem a consagração. É o que difere da missa para a celebração. O restante permanece a mesma coisa, tirando a consagração. E ele também, o diácono, nas suas funções, ele pode, no caso, assistir aos casamentos. A gente até usa esse termo assistir, mas a gente fala, as pessoas falam celebrar o casamento, mas ele assiste o casamento. O sacramento também do batismo, ele pode estar ali fazendo o sacramento do batismo, pode estar abençoando casa, nos momentos de orações, às vezes a bênção, pode dar a bênção do Santíssimo. Fazer momentos da palavra de Deus. Então o diácono tem várias funções. Podemos dizer que é muito próximo ao que o padre faz, tirando a parte sacramental. O que seria? O diácono não pode fazer, talvez seja mais fácil a gente entender. Ele não pode atender a confissão, fazer a consagração e a unção dos enfermos. Que esses 3 momentos ela tem a parte sacramental. O restante, tudo o diácono pode fazer sim. E assim, o diaconato é novo na igreja? Não, o diaconato não é novo. O diaconato, para ser exato, ele iniciou lá no início com os apóstolos, Os apóstolos, que são representantes de Jesus, o que eles começaram a fazer? Eles tinham que evangelizar. E naquele período estava acontecendo também que muitas mulheres, muitas viúvas, então elas
precisavam de uma ajuda de alimentação, de um cuidado maior. E os apóstolos estavam tendo dificuldade entre ajudar essas mulheres e também pregar a palavra de Deus. Então, naquele período, até no Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 5, mais ou menos, está falando justamente essa escolha. Então, escolheram 7 homens, e estes homens que se tornaram ali os diáconos. Então, com essa função, a função do altar. Para quê? Para poder deixar que os apóstolos pudessem levar a palavra de Deus. E isso até que é muito interessante também, que o diácono é ligado diretamente ao bispo. Então, tudo que acontece é direto ao bispo. Então, toda essa função que o diácono faz é para quê? É para ajudar o bispo, para que ele possa estar desenvolvendo aí os seus trabalhos. E sendo assim, também os párocos, as paróquias que estão próximas de nós. Certo. Na falta da esposa, quem é casada, pode ficar ele o matrimônio? Geralmente não. Existe um caso em especial, Talvez quando acontece que o diácono ele tem, vamos supor, um filho que é muito novo, muito pequeno, e esse filho ele precisa de um cuidado especial da mãe. Então, se o diácono vê que existe uma necessidade, então ele faz um pedido ao bispo, isso vai para a Santa Sé, para ver se vai ser ou não autorizado. É um dos casos que podem. E quando também existem locais que existe uma necessidade muito grande da esposa junto ao diácono, mas são casos muito raros. Então, normalmente, pela normalidade, ele não casa novamente. Sim. O diácono permanente, ele é incardinado na própria igreja de paróquia de origem? Não. A incardinação, ela se acontece na diocese, no nosso caso, arquidiocese. Por quê? Porque ele é ligado diretamente ao bispo. Então, o bispo que vai dar todas as normas. Então, o diácono não é inteiramente responsável de uma paróquia. Mas geralmente o que acontece? O que também é uma coisa muito normal de acontecer. A paróquia de origem, igual no meu caso, aqui a paróquia de Santo Antônio, Ouro Branco, é onde eu tenho laços. Mas não significa que eu seja fixo ali na paróquia. É lógico que a atuação maior é na paróquia, até pela proximidade e tudo, mas qualquer outra paróquia, com outros padres ou lugares que precisar, a gente está sempre à disposição do bispo. Inclusive, se o bispo vê que também é um caso mais à parte, mas se tiver uma comunidade que às vezes o padre ficou sem o pároco, não tem nenhum pároco ali, o bispo pode estar pedindo que o diácono vá para essa comunidade para poder dar esse apoio. Então, a função mesmo do diácono em incardinação é diretamente à diocese. Por que a escola do diácono é diferente? Então, essa diferença é a questão mesmo do serviço, a escola do padre, ela é no sentido vertical, uma elevação diretamente a Deus. Então, ele incorpora Cristo. O padre, por isso a consagração, ele incorpora Jesus Cristo. O diácono, como ele é esse braço do bispo, o que ele faz? Ele serve. Então, ela vem da esquerda para a direita, passando do coração, ter amor ao povo de Deus, amor ao próximo. Então ela vem da mesma forma que lava-pés, ou se coloca aquele avental. Então é uma simbologia também, podemos falar o avental como uma simbologia. Então essa estola, agora a estola também, ela tem a sua função própria, que ela se coloca também como uma forma da ordenação. Então ela tem um valor próprio, que é muito maior que simplesmente quando a gente fala da representação ali, mas a importância dela é muito grande. Os bispos e os presbíteros requerem um respeito melhor, um respeito próprio, E o diácono, como fica esse respeito? Então, essa questão também ela é muito falada e muito questionada dentro da igreja, até pelo povo de Deus. Muitas das vezes ficam sem entender como se comportar e falar com o diácono. Quando chegamos perto de um bispo, nós sabemos que o bispo, o respeito dele é o mesmo respeito que nós temos a Jesus Cristo, porque o bispo, ele é o mesmo Cristo aqui na terra. Quando falamos de um sacerdote, do padre,
O nosso respeito é o respeito do Evangelho de Cristo. E quando falamos do diácono, nós falamos também desse mesmo respeito de pregação. Então, precisa sim, da mesma forma que existe um respeito com o bispo, que existe esse respeito e essa forma carinhosa com o sacerdote, também precisa de acontecer com o diácono. E isso é algo também que as comunidades precisam entender. Sempre, às vezes, nós não falamos o nome, às vezes, só do padre. A gente fala Padre Fulano, ao nosso bispo Ayrton. E aí, às vezes, diácono Ronei, diácono fulano, diácono ciclano. Então, essa forma também de usar essa palavra diácono já é uma forma de respeito. E também, esse próprio respeito também, ele vem a questão da sua participação, às vezes nos momentos de orações, dos grupos, de também estar integrando e usufruindo, porque o diácono, ele é o portador da bênção de Deus. Então, sempre ali na finalização, pedir que ele dê uma bênção, que ele esteja participando, para que vocês entendam também e possam também usufruir dessa graça de Deus que vem através das mãos do diácono. E assim, Ronei, explica pra gente como que foi o seu chamado de Deus para ser diácono, para se tornar um diácono. Então, menina, esse aí foi até engraçado, porque eu, sinceramente, eu achava que eu não tinha pensado em ser diácono. A minha vontade era ser padre, quando eu era mais novo, e muitas das vezes eu tentei ir no seminário, buscar, mas não deu certo não. Acabou que desde eu encontrar o seminário, eu encontrei com uma namorada e acabei casando. Então foi um pouco diferente da normalidade para quem busca ali uma vida, no caso, consagrada. E o tempo foi passando, depois eu fui convidado assim, no início da Eucaristia, há um tempo. Depois eu até me afastei um pouquinho da igreja, devido ao trabalho, eu fiquei 8 anos muito intenso no trabalho e me afastei. E depois desse período, aconteceu algumas coisas na minha vida profissional, a gente foi assaltado, perdemos algumas coisas, e eu fiquei um pouquinho mais desatarefado, podemos dizer assim. E acabou que eu comecei a receber alguns convites. E um dos convites foi para assumir o ACC junto com a minha esposa, depois um outro convite, que foi também para mim fazer um curso de teologia para a lei, que comecei a fazer, e logo após eu recebi um convite para ingressar. Aqui são 3 pessoas aqui na nossa paróquia que queriam fazer esse teste vocacional para ser diácono. Eu, particularmente, eu disse sim, mas eu tenho certeza que eu não ia ser, E fui junto. Quando os 3 foram, o primeiro já, por coisas pessoais, já não quis participar. Aí depois a gente foi fazendo os testes e foi passando, e nessa brincadeira eu fiquei 4 anos e meio, e passei todas as etapas, todas as formações. E acabou sendo ordenado, Então essa vocação, ela veio, e eu digo que tem muitas coisas que não é nós que escolhemos, é Deus que escolhe. E Deus vai nos dar uma oportunidade para que a gente encontre o nosso caminho. E às vezes, como filhos às vezes um pouco rebeldes, podemos brincar assim, a gente vai extraviando do caminho. A gente, seja por causa do trabalho ou de tantos outros afazeres, e às vezes Deus tem paciência, Deus espera. E no momento oportuno, Ele fala, agora eu vou te chamar de novo. E assim foi feito, E eis-me aqui, Senhor. Como você se sente evangelizando as pessoas? A evangelização, eu falo que ela vem de uma humildade. Não somos nós, não é o diácono que evangeliza, é Deus que evangeliza. E quando Deus evangeliza, Ele usa de pessoas através da diaconia. Porque a diaconia, esse serviço, ele não é somente o diácono. Todos nós somos chamados a evangelizar, Igual vocês aqui presentes hoje. Vocês estão evangelizando, Isso é uma diaconia. Vocês estão levando a palavra, levando algo de bom, para outras pessoas. E o diácono também faz a mesma coisa. Então, quando eu penso, quando eu tenho para responder, eu penso muito que assim, eu sou honrado por servir a Deus. Por Deus ter permitido
que eu fizesse parte, né, desse grupo de diácono, de pessoas que têm essa missão. Mas como dizia São Luís Gorione, né, fazer o bem sempre, o mal nunca a ninguém. Então eu penso que isso é importante. Por isso, nas minhas orações, e sempre que eu tenho oportunidade, eu peço muito a Deus que eu dê muita humildade, para que nunca na minha vida, nem nos momentos de elogios, eu possa me elevar, mas também nos momentos de críticas, que eu nunca me rebaixo, mas que eu possa sempre estar levando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sim, ela precisa aparecer. Jesus Cristo, Ele é o maioral, então não somos nós. Então o que a gente pode mesmo ficar é somente agradecido e honrado a Deus. E assim, Ronei, você pode explicar para a gente um pouquinho da diferença da missa e de uma celebração de diácono? Então, a celebração da missa, a Santa Missa, ela tem um valor único. Então, tudo que se faz dentro das pastorais, dos movimentos, tudo, a gente faz em prol de um valor único que é a celebração. A celebração da Santa Missa, ela é uma celebração completa, ela tem tudo. Ela não tem nada que podemos falar assim, falta isso nessa celebração. Não, ela é completa, ela tem tudo. Inclusive, ela é tão completa que é justamente na celebração pelas mãos do sacerdote, ali o próprio Cristo, ele transforma ali aquele pão e aquele vinho no corpo e sangue de Cristo. Quando falamos da celebração, a celebração ela não é completa, mas ela também tem o seu valor. Então, quando você tem condição de participar da missa, ótimo. Mas tem momentos que às vezes não tem condição de ter a missa naquele local, não tem um padre. Então vai ser uma celebração. Ela tem o mesmo valor, devido ao momento que está vivendo. E ela tem vários momentos. Ela só não vai existir a consagração. Então a consagração, que é o ápice da Santa Missa, ela não vai acontecer no momento de uma celebração. Agora, tem valor? Tem valor. Mas é lógico que a possibilidade de participarmos de uma Santa Missa, ela tem que vir em primeiro lugar. Mas acontece sim muitas vezes a necessidade. Então, quando um padre chega a pedir que naquela comunidade tenha uma celebração, é porque ele precisa que outra comunidade possa ter a Santa Missa. Então também nós, por caridade, nós precisamos também aceitar e entender essa necessidade que a nossa igreja tem também. Espero que eu tenha respondido. Certo. Para a gente finalizar, Ronei, o que você tem a dizer para as pessoas que querem seguir essa vocação? Eu não sei se o meu exemplo seria o melhor, porque eu nunca busquei realmente ser um diácono. Mas o que eu posso dizer é que o caminho que a gente deve seguir, sempre que nós buscamos um caminho, independente de qual caminho que a gente esteja seguindo, o nosso foco deve ser Deus. Quando nós temos esse foco de Deus, a gente vai ter ali ao nosso lado a caridade, nós vamos ter o amor, o respeito, a fidelidade, e isso vai nos levando a uma caminhada maior. E quantas pessoas, às vezes com seu próprio discernimento, na sua própria vida, ele começa a achar e se encontrar. Algumas pessoas se encontram para o matrimônio, outras pessoas se tornam diáconos, irmãs de caridade. Quem sabe não vai ter alguma irmã aqui, alguma irmã de caridade, e quantas outras. Tem pessoas que querem casar, tem pessoas que querem uma vida apenas consagrada. Aqui mesmo em Ouro Branco a gente tem algumas mulheres que são consagradas, não são casadas, não são religiosas dentro de uma congregação, mas também se colocam. Então eu digo isso, que sempre busque o caminho de Deus, sempre busque os ensinamentos, e abra o seu coração, porque às vezes o nosso coração é muito fácil de ser modelado, de mudar. Então hoje a gente gosta disso, aí às vezes porque houve uma palavra que não era o que a gente queria ouvir, a gente já muda. Então não. Seja sempre firme no seu propósito, firme no seu caminho e busque sempre o que Deus vai nos ensinar. Então, Ronei, muito obrigada, nosso bate-papo foi muito bom, muito enriquecedor.
Agradecemos a sua presença, né, por partilhar com a gente sobre a sua vida, né, a vida do diácono, e contar tudo aí que você sabe pra gente. Muito obrigada. De nada, eu disponho sempre.